Nessa questão 38, então, ele fala o seguinte: Which of the following pairs of molecules are structural isomers? Então, primeiro, para a gente conseguir definir e classificar aqui em structural isomers, a gente vai precisar fazer o seguinte. Primeiro, nós precisamos saber o que é um isômero. Um isômero vai ser ali, olha só, possíveis relationships between two molecules, ou seja, relação entre duas moléculas. A molécula apresenta a mesma fórmula. Se ela não apresentar a mesma fórmula química, ela não pode ser um isômero. Agora, se ela apresentar a mesma fórmula química, ela pode ser sim um isômero. Por exemplo, se nós tivermos este carinha aqui, ó, CH3, CH2, CH3. CH3. Este daqui é o isopropano. Agora, e esse carinha aqui? CH3, CH2, CH2, CH3. Opa, perdão. Isso daqui é o isobutano. E esse daqui é o N-butano. Ambos vão apresentar quantos carbonos? 4 carbonos. Quantos hidrogênios? 10 hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Certo? Aqui é só um CH. CH10, certo? Esse carbono vai fazer 1, 2, 3 ligações, mais uma ligação com hidrogênio, né? E aqui nós vamos ter quantos carbonos? 4 carbonos, quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, C4H10. Eles possuem a mesma fórmula molecular, mas eles são compostos diferentes. Eles são isômeros. Eles possuem a mesma fórmula molecular? Sim, são isômeros. E a sua conectividade? Eles possuem a mesma conectividade? Olha só, aí é que eu vou vir aqui para uma outra classificação. Outra classificação não, eu quero uma outra tabelinha aqui para poder explicar isso melhor. Quando nós temos alguns isômeros, nós podemos classificá-los em constitucionais e estereoisômeros. Nos constitucionais e estereoisômeros, eles apresentam a mesma fórmula molecular, mas são compostos diferentes, né? Como, por exemplo, aqui, olha só, este carinha e este carinha. Eles são compostos diferentes. Nos estereoisômeros, eles apresentam a mesma fórmula molecular, a mesma conectividade e possuem diferentes arrangements. A gente vai ver aqui, olha só, que nós possuímos dois grupos, os enantiômeros e os diastereoisômeros, tá? Mas essa parte de isomeria a gente vai deixar aqui para um outro vídeo, já que a gente vai focar mais aqui, olha só, em isômeros constitucionais, ou, olha aqui, ó, constitutional isomers. Nos isômeros constitucionais ou estruturais, olha só, também pode ser um outro nome desses isômeros constitucionais ou structural isomers, eles vão apresentar subgrupos. Esses isômeros aqui, olha só, apresentam subgrupos, 5 subgrupos ou subclassificações, né? Então ele pode ser um isômero constitucional do tipo de cadeia. Por quê? Você vai ter aqui, olha só, cadeias diferentes. Veja que aqui nós temos uma cadeia linear, aqui nós temos uma cadeia ramificada. Nós podemos apresentar aqui, olha só, positional isomers, aonde nós temos a posição de um heteroátomo, de um halogênio, estando
em carbonos diferentes. Aqui ele está no carbono 2. Aqui ele vai estar no carbono 1. Então, posição diferente, tá? Lembrando que aqui ele pegou só um exemplo, tá? Ele pegou um exemplo ainda de isômeros de posição. Depois, nós vamos ter aqui os isômeros de função, functional group, isômeros de função, como por exemplo aqui, o caso da cetona e de um aldeído. Neste caso, nós vamos ter aqui a cetona propanone e o aldeído propanal. Quantos carbonos ambos possuem? 3. Olha só, 1, 2, 3. Quantos hidrogênios? 6. E 1 oxigênio. Aqui, 3 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, só que neste caso aqui, nós temos uma função cetona. E aqui nós temos uma função aldehyde, aldeído. Então, nós mudamos a função. Portanto, functional groups. Nós vamos ter aqui, agora, o tautomerismo. Então, o tautomerismo aqui, ele vai funcionar da seguinte maneira. Quando nós tivermos dois compostos aqui, como por exemplo uma cetona com a carbonila aqui, e essa carbonila, ela vai estar aqui, olha só, em equilíbrio com essa outra molécula aqui, que vai ser um enol. Tautomerismo vai ser este equilíbrio entre essas duas moléculas, onde a gente tem uma transformação constitucional, uma transformação estrutural, onde a gente vai pegar essa ligação aqui, vai passar para esse carbono, olha só, vai formando essa ligação dupla, e um hidrogênio que antes estava ligado aqui, olha só, deixa eu tirar abrir esses hidrogênios aqui, né? Esse hidrogênio que antes estava aqui, você vai ter o rompimento dessa ligação e vai ligar ele com esse oxigênio, colocando ele aqui. Veja que aqui nós mudamos a estrutura da molécula. E mudamos também, olha só, de uma cetona para um enol. Um enol, né? Porque nós temos aqui um OH, uma hidroxila ligada a um carbono insaturado. Muita atenção que no tautomerismo ele pode ser confundido muitas vezes, olha só, com ressonância. E isso não pode ser confundido por vocês. Então eu vou deixar aqui, olha só, um diferente, bem grande, e eu vou colocar aqui, ó, ressonância. Ressonância, por exemplo, quando nós temos aqui quando nós tivermos essas duas moléculas em equilíbrio, nós vamos ter ali a ressonância, né? Veja que aqui nós temos o movimento de elétrons apenas, mas a estrutura acabou ficando a mesma, né? Veja que não temos aqui, olha só, uma mudança na estrutura da molécula. Aqui nós já temos, olha, a formação de uma hidroxila, antes nós tínhamos uma carbonila, tá? Aqui nós temos a formação de ligação dupla, mudamos até, olha só, a função. Neste caso aqui, específico, nós temos o tautomerismo, tá bom? Então esse vai ser aqui, olha só, o tautomerismo. Lembrando que esse equilíbrio aqui é o equilíbrio cetoenólico, porque nós temos uma cetona e um enol. Mas nós podemos ter aqui também, por exemplo, um aldeído em equilíbrio com um enol. Isso daqui também representa um caso de tautomeria, e aqui nesse caso, por termos um aldeído e aqui um enol,
esse equilíbrio se chama aldoenólico. Olha só, nessa primeira nós temos aqui a comparação entre um anel cíclico, uma cadeia cíclica e uma cadeia aberta, né? Se nós temos aqui, olha só, dois tipos de cadeias diferentes, nós vamos ter aqui um isômero estrutural. Sim, um isômero estrutural do tipo de cadeia. Olha só, chain isomerism. Uma coisa que eu esqueci de comentar aqui, olha só, nos positional isomerism. Nós podemos ter aqui a variação da posição tanto do grupo, de algum grupo funcional, como por exemplo aqui a hidroxila, olha só, COH e COH aqui, né? Nós temos então, olha só, a posição da hidroxila variando, então esse daqui entra ali no positional isomerism, ou também a posição da dupla ligação. Também vai ser um isômero de posição, tá? Pode ser da insaturação, ou de algum grupo funcional, ou esse daqui, olha só, acabou sendo ali um isômero de posição aqui, né? No qual nós temos um no carbono 2 e outro no carbono 1. Beleza. Olha só, metameria. Metameria, a gente vai ver ali, vai acontecer quando nós tivermos um grupo funcional entre dois grupamentos alqueis. Como, por exemplo, aqui, nós temos olha só, nós temos esse grupamento funcional aqui do éter entre dois grupamentos. Olha só, esse é um grupamento alquil, esse é outro grupamento alquil. Veja que deste composto para este, nós tivemos uma mudança na quantidade de carbonos que está do lado esquerdo e do lado direito do grupamento alquil. Do grupamento funcional. Então, isso daqui vai caracterizar uma metameria, uma mudança, olha só, dessas cadeias que estão de ambos os lados aqui desse grupamento funcional. Veja que para isso nós não podemos ter, então, grupamentos funcionais terminais, como por exemplo aqui, olha só, um álcool CH3, CH2, OH. Por quê? Porque no álcool nós não temos deste outro lado aqui uma cadeia carbônica. Nós só vamos ter desse jeito. Então, olha só aqui, o grupamento funcional é um grupamento terminal. O mesmo acontece para quando nós tivermos um aldeído ou um ácido carboxílico. São grupamentos funcionais terminais aqui, né? Olha só. Então, isso daqui não vai acontecer. Metameria não acontece nesses compostos aqui, tá? Só vão acontecer em compostos em que apresentam o grupo funcional no meio da cadeia carbônica. Outro exemplo que nós temos aqui é a nossa cetona. Onde aqui nós vamos ter o grupamento funcional, a carbonila, no meio de, olha só, dois outros grupos. E veja que aqui nós tivemos a mudança de quantidade de carbonos de cada um grupo desse. Agora, se nós compararmos este carinha aqui de cima com este carinha aqui, ó, o que nós temos? Nós temos metameria ou nós vamos ter uma isomeria de cadeia? Uma isomeria de cadeia, né? Porque nós temos, olha só,
grupos com a mesma quantidade de carbonos dos dois lados, porém com cadeias diferentes. Aqui nós temos uma cadeia linear e aqui uma cadeia ramificada. Então, aqui, esses dois compostos, essas duas moléculas são isômeros de cadeia. Só que essas duas moléculas aqui são isômeros metaméricos, tá? Ou seja, metameria. Tá bom? Então, beleza. Vou apagar aqui só para a gente não confundir isso. Pessoal, então olha só. Esse 2 aqui, na alternativa 2 aqui, o que nós temos? Para nós resolvermos elas, nós vamos ter que ver aqui um pouco, então, sobre os estereoisômeros. Os estereoisômeros apresentam a mesma fórmula, a mesma conectividade, só que diferentes arrangements em suas moléculas. Dentro desses estereoisômeros, nós vamos ter os enantiômeros e os diastereoisômeros. O que acontece? Qual que é a diferença entre estes dois? Nós vamos ter aqui, olha só, que vão ser imagens um do outro em um espelho e outro que não são imagens. Como assim? Vou te explicar então. Lembrando que aqui, isômeros constitucionais, nós tínhamos ali isômeros de cadeia, de posição e assim por diante, né? Nos estereoisômeros, nós não conseguimos, nós temos a mesma fórmula e a mesma conectividade. Olha só, entre essa molécula e essa molécula aqui. O cloro, ele está no carbono 2, tá? Ele sempre vai estar no carbono 2. Só que este cloro ele vai estar saindo do papel e aquele cloro vai estar entrando no papel. Veja que isso muda. São isômeros, mas não são ali exatamente do mesmo jeito, não são exatamente iguais, tá? Então, se por um acaso nós fôssemos ali olhar, por exemplo, este exemplo aqui, onde nós temos um carbono, e este carbono vai apresentar 4 ligantes diferentes, hidrogênio, flúor, bromo e cloro. E nós tivermos essa outra molécula aqui com os mesmos ligantes, só que olha só, imagine que aqui nós temos um espelho entre eles. Veja que esse bromo é o reflexo, né? Está para esse bromo aqui, o cloro aqui, o flúor está saindo, esse flúor está saindo e esse hidrogênio está para trás. Essas moléculas aqui, na primeira vez que a gente vê, parece que elas são iguais, né? Mas se nós pegarmos essa molécula, fazermos um giro nela aqui, olha só, de 90 graus, 90 graus aqui mais ou menos, né? Nós girarmos ela, olha só, passarmos esse flúor para lá, o bromo nós vamos passar para cá, o hidrogênio nós passamos para lá. O que acontece? Ela vai ficar desse jeito. Só que veja aqui agora, repare que se nós compararmos com essa molécula, elas são diferentes. O bromo está para a esquerda, o cloro está para cima, só que olha o hidrogênio e o flúor, eles estão invertidos. Quando isso acontecer, nós tivermos aqui, olha só, aonde uma molécula vai ser a imagem da outra no espelho, nós chamamos isso de enantiômeros. Enantiômeros por quê? Olha aqui, nós temos a imagem no espelho de uma molécula e a outra. Para que isso aconteça, nós temos que ter um carbono quiral, com quiralidade. Nós geralmente representamos ele e marcamos o carbono com um asterisco aqui, olha só. Esse carbono ele vai ser quiral quando ele apresentar aqui uma outra molécula, que é a imagem no espelho dessa molécula aqui, e elas não forem sobreponíveis uma na outra, ou seja, elas não são iguais, tá? Para isso acontecer, nós precisamos ter, ligado a este carbono, 4 grupos diferentes de moléculas. Olha o que ele fala aqui nessa 2. Este carboninho aqui, olha só, que eu vou marcar com asterisco, eles ele é um carbono onde nós temos ali um grupamento cloro ligado a ele, um grupamento CH3 ligado a ele, um metil, depois um etil ligado a ele,
2 carbonos. E depois, por último, aqui nós vamos ter em roxo, olha só, 1, 2, 3, 4, um N-butil. Um alquil N-butil ligado a ele. Veja que, se nós colocarmos, se nós fizéssemos ali, né, a mesma coisa agora para este carbono, usando esse desenho aqui, né? Olha só, eu vou só usar as bolinhas, as cores. Nós temos ali, então, uma bolinha laranja. Opa, uma bolinha roxa, tá bom? Vai assim mesmo, uma bolinha roxa. Uma bolinha azul, que é o nosso metil que está para cima. Uma bolinha verde que está para baixo. Estou mudando todas as cores aqui, né? Mas eu gosto. Olha só. Vamos colorir aqui com um laranja agora essa outra bolinha aqui. Aí. Agora, isso daqui, ele vai ser, né? Este carboninho está representando esta molécula aqui. Agora nós vamos tentar representar essa molécula aqui deste lado aqui, tá? O que vai acontecer? Olha só. Nós vamos ter o laranja na esquerda. Nós vamos ter o verde para cima agora. Ó, já está verde ali, né? Então, verde para cima. Nós vamos ter o azul para baixo. O azul para baixo. E o roxo para a direita. O roxo para a direita. Pessoal, olha só. Nesse sentido aqui, se nós pegássemos e fizéssemos ali um giro, só que agora teríamos que girar aqui a molécula em um outro sentido. Nós teríamos que girar a molécula neste plano aqui, ó. Que vai, um plano que é traçado entre essas 3 moléculas aqui. Nós vamos pegar, passar... Não, me perdoe, deixa eu pensar aqui. Pessoal, se nós fizéssemos um giro agora nessa molécula, nós precisamos fazer 2 giros nela, na verdade, para a gente poder enxergar aqui que essas 2 moléculas elas são a mesma molécula. Veja que uma não é a imagem da outra, olha só, nós temos aqui... Esquece essa daqui agora, tá? Nós temos aqui laranja com laranja, roxo que está atrás com roxo que está atrás, só que aqui deveria ser verde, e olha só, e azul, só que aqui está invertido, né? Se nós colocarmos uma molécula aqui no espelho com a outra, a gente não tem a imagem sobreposta. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos girar ela do jeito que a gente havia feito, tá? E vamos passar agora todos esses daqui para cá. Só esquece esse sinal aqui. A gente vai precisar fazer 2 giros nela. Então, olha só. O laranja que estava aqui vai ficar aqui para frente. O verde que estava aqui vai ficar na esquerda. O roxo que estava aqui vai ficar na direita agora. E o azul ele continua em cima. Agora, pessoal, o que nós fizemos aqui? Veja que nós estamos quase chegando igual a essa molécula, né? Veja que agora nós precisamos girar aqui neste plano. Neste plano aqui, ó. Daqui, aqui e aqui. Girar, então, essa molécula vai passar para cá. Então, nós vamos ter ali, vou desenhar aqui embaixo, tá? Só para a gente comparar. Carbono. Tem, então, uma ligação lá para trás.
uma ligação aqui para frente. Uma ligação para cá e uma ligação para cima. Tá. Então, nós vamos girar ali, ó. A bolinha azul vai passar aqui para cima. A bolinha laranja, ela vai passar aqui para a esquerda. Opa, peguei errado aqui a bolinha laranja. A bolinha laranja vai passar aqui para a esquerda. A bolinha verde vai passar aqui para cima. E a roxa vai continuar ali onde ela está. Olha só, o que nós tivemos aqui? A mesma molécula. Essas duas moléculas são iguais. São duas moléculas iguais. Portanto, ali, essas duas moléculas, elas não são isômeros enantiômeros entre elas, tá? Por que elas não vão ser? Porque elas são iguais. Para elas serem isômeros enantiômeros, nós tínhamos que traçar um plano aqui, olha só, como se fosse um espelho, e aqui a bolinha azul que está para cima deveria estar para cima. A verde que está para baixo deveria estar para baixo. Aí sim, essas duas seriam enantiômeros, tá? Mas de qualquer maneira, pessoal, aqui a gente tem uma representação 2D. Na verdade, a gente não sabe, né, se na estrutura 3D como isso daqui está se alocando. Então, considerando ali, né, que ainda pudesse ser a imagem da outra, elas não seriam de maneira alguma isômeros estruturais. Seriam, olha aqui, estereoisômeros, tá? Não seriam isômeros constitucionais ou estruturais. Porque você teria a mesma estrutura, só que arranjos aqui, olha só. A mesma estrutura, a mesma conectividade e arranjos diferentes. Beleza? Então, A2, não. A3 agora, pessoal. A3, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter este carinha aqui, que apresenta no final, olha só, essa estrutura aqui que vai ser um C tripla N, uma nitrila. E aqui nós vamos ter, no final, um NH2, que é uma amina. Se nós temos funções orgânicas diferentes, eles são isômeros. Aqui, cadê? Olha só. Isômeros constitucionais ou estruturais de função. Portanto, sim, são isômeros estruturais. Portanto, o gabarito, letra A.